Oi, oi, oi. Boa noite para todas. Voltando aqui, estava fazendo a live, mas a live caiu. Tudo bem. E eu ia chamar agora a convidada, que é para falarmos. Eu vou falar de novo o tema, porque essa live fica gravada, então as pessoas precisam saber do que é quando começam a assistir, tá? Então, eu vou falar hoje com uma convidada muito especial, que é a Mariana Noronha, que é uma doula muito querida, sobre mudanças de plano. Como que funciona quando há mudanças de plano? Seja mudança de local de parto, seja mudança de equipe de parto, seja mudanças de planos dentro do parto, ou seja, ia ser um parto natural, precisou de uma intervenção, ou virou uma cesárea no final, como é que é isso? Como é que a gente olha para esse planejamento e como que ficam as emoções relacionadas a essas mudanças de planos? Então nós nos convidamos, eu e a Mariana Noronha, para falarmos desse assunto. Então eu vou chamar a Mariana agora. Eu não sei o que aconteceu agora que eu fui adicioná-la. Quando eu adicionei a live caiu. Vou torcer para que não aconteça de novo dessa vez. Vamos lá. Estou adicionando a Mari. E vai. Aê! Bora deu. Oi Mari. Tudo bem? Tudo bem, tá me vendo? Ainda não. Não pegou. Pois é, para mim aparece você direitinho e uma imagem estática minha. É porque isso aí é quando você está com menos de 5 MB de upload, né? Então você tem que ficar mais perto do Wi-Fi, senão não entra a imagem, só entra o som. Tem que. Ué, mas testei direitinho, bonitinho, É que às funcionou. vezes oscila, né? Às vezes o sinal oscila e depois perde um pouco. Tenta Ah, e ver se agora? tem que ficar. Você tá o mais perto possível do Wi-Fi, do ladinho. Agora sim. Agora sim. Ah, é o Mas só famoso para eu pegar saber no tranco, né? só para eu saber da parte técnica, você foi perto do Wi-Fi? Foi por isso que melhorou? Não, eu já estava no mesmo lugar que eu fiz o teste com a sua equipe antes. Não dou nada. Bom, tudo bem. Mas é alguma questão mesmo de dados, transferência de dados. Quando não tem muitos dados, eles mandam, só vem o som, não vem a imagem. Mas agora beleza. Agora Então, fechou. bom, Aliás, que imagem sua, né, que tá vindo? Porque olha esse fundo, meu Deus. deixa eu mostrar o fundo Olha, aqui. gente, Eu estou é confinado, outro mas eu nível de estou confinado. quarentena. Né, eu estou confinado na Ilha Bela agora, esses dias. E Oh, que estou aqui chato. trabalhando, porém confinado trabalhando e aproveitando alguns momentozinhos ali perto da praia. Delícia, Mas é muito isso, bom. então aproveitando. Eu estou de férias do meu consultório, eu volto na semana que vem, e aí Uhum. segunda-feira que vem já volta ao normal atendimento aí. Mas eu A precisava dar loucureira. uma descansada aqui, né? Isso Bom, aí. Mari, então, Posso me muito apresentar, obrigado Braulio? por, sim, muito obrigado por você estar aqui comigo. E eu queria que, antes de tudo, para as pessoas te conhecerem, que você falasse como é que você chegou aqui, como é que você está aqui, por que que você está aqui falando comigo hoje? Então, o meu caminho dentro desse mundo da humanização começou da pior maneira possível, que foi sendo enganada e agredida por uma cesárea que eu não queria e nem precisava, quase 8 anos atrás. Mas a pulguinha atrás da orelha coçou e eu fui atrás e descobri que não tinha sido bem assim. Engravidei de novo e falei, meu, esse ninguém leva, né, cara? Esse é meu. E nesse meio tempo me tornei assim uma ativista da humanização do parto e comecei a correr atrás de uma forma de fazer o meu segundo parto funcionar da forma que eu queria. E aí, né, diminuindo a história, encontrei você 11 dias antes da minha filha nascer e junto com a sua ajuda, com a minha força, com um pouco de sorte também e com a natureza regendo, consegui parir naturalmente a minha filha quase 6 anos atrás. Quase 6 anos, Braulio. Bizarro, né, Já faz cara? tempo. É. E aí então passei a levar isso mais profundamente para minha vida e me tornei doula já há uns 5 anos e meio, mais ou menos. E agora estou prestes a me formar enfermeira também para me pós-graduar em obstetrícia e passar para parteiria. Que legal, eu não sabia dessa parte, Mari. Não sabia que você fazia Jura? enfermagem. É, Eu já não estou no sabia não. sexto período já.
Ah, que legal. Muito bom. Em breve Que legal. estaremos aí partejando tecnicamente. E legal, bom demais. E olha, você vê que os assuntos, né, que as pessoas conversam, eles têm a ver um pouco com a vida da pessoa, né? Eu não iria vir aqui falar de beisebol, que eu nem sei como é que joga esse jogo, né? Agora eu vou falar de parto que eu entendo, de obstetrícia. De parto eu não entendo nada, né? Quem entende de parto é a mulher, né? Eu entendo de obstetrícia. Uhum. E falar com você que é uma mulher que teve dois filhos, que teve no primeiro filho um parto que você sabe que já sabe hoje que não foi legal em termos do desfecho, como poderia ter sido, aí você conseguiu vencer tudo isso num segundo parto e você teve uma mudança de planos de última hora, né? Porque isso foi há Oh, 6 anos atrás e mudou de planos aí 11 dias antes, né? Ou seja, que foi quando a gente se conheceu e aí você acabou tendo parto comigo, né? E uhum, como que é? Vamos falar primeiro geral, assim, desse tema, mudança de planos, né? Independente de parto, né? Mudança de plano, uhum, por exemplo, hoje eu vou comer no restaurante A, eu chego lá, tá fechado. Aí eu vou ter uhum. que ir no restaurante B. Aí chego no B, não fui com a cara do garçom. Eu falo, eu vou no restaurante C, né? Ou seja, eu vou procurando algum caminho ali que me seja mais confortável, ou porque um tá fechado, ou porque o outro garçom, não fui com a cara do garçom, até sentar em um que for, opa, esse aqui tá legal, né? Mas pode acontecer coisas Ou também não, que a ou aquele pessoa. dia você não vai ter uma refeição bacana e ponto, porque não tem o que Então, fazer. e é isso que eu ia falar. Aí ou você pode, então, uma segunda questão entrou num restaurante, achou que era legal, pediu a comida e quando veio a comida era ruim, né? E uma Que terceira foi a minha situação, primeira cesárea. e Eu uma ainda terceira paguei situação, muito por ela. é, e uma terceira situação, onde você entra num restaurante, fala pro cozinheiro, o cozinheiro é um cozinheiro, vamos supor, japonês. Aí o japonês do Japão que faz comida japonesa. Aí você fala para ele, olha, mas hoje eu vim aqui, eu quero uma lasanha. Aí ele fala, pera um pouquinho que eu já vou fazer essa lasanha para você. Não se preocupe, eu vou deixar ela prontinha para você. E aí você vai ficando com fome, com fome, com fome. Aí na hora que você não tá aguentando de fome mais, ele chega com um prato de uma comida japonesa, que era o que ele sabia fazer. Ó, só tem esse, não teve jeito de fazer a lasanha. Ou ele traz uma lasanha muito mal feita. E aí você fala, tá bom, vai, eu vou comer isso aqui mesmo, que é o que tem para hoje, né? Então, Que foi vamos falar. quase o que eu comi no meu parto, né? Era a lasanha feita pelo japonês. Assim, tá bom, vai, não tem tu, vai tu mesmo. E aí, graças a Deus, o destino tirou aquela lasanha do meu caminho e deu tudo E me fala certo. então, assim, Mari, o quanto você acha importante as pessoas mudarem de planos, seja para ir num restaurante, ou seja para ter o seu bebê, que é um momento milhões de vezes mais importante que um restaurante, né? Como que é para você essa mudança de planos? Eu acho que, assim, algo que eu trabalho com, eu posso dizer todas as mulheres que eu acompanho, é o largar o poder sobre as situações, né? A minha geração de mulheres, que tem entre 30 e 40 anos, a gente foi ensinada né, muito ferrenhamente a ter o controle das nossas vidas, porque se a gente não tivesse, vinha um macho e tomava o controle. Então, sempre foi dito para a minha geração de mulheres: você estuda, você trabalha, você faz uma pós-graduação, você faz ginástica, você sai com as suas amigas, você não deixa ninguém mandar em você, não deixa o seu chefe gritar com você, não deixa o seu marido ser folgado com você. Tenha o controle, né? E isso foi ensinado para a gente como sendo questão de sobrevivência na nossa sociedade. E de repente chega um parto aí no meio, que independente de sair ou não de acordo com as expectativas daquela mulher, já vai ser algo fora de controle. Ainda quando é natural, respeitoso, do jeitinho que ela queria, ainda foi algo de um controle muito maior do que o que a gente consegue ter no nosso dia a dia. E esse largar o controle dói, né? Pra gente é doloroso, principalmente para minha geração de mulheres. É errado perder o controle, é errado estar numa situação, né, fragilizada ou algo do tipo. Quando, na verdade, no parto, você não está perdendo o controle. Você está entregando o controle para a natureza, né? Que é muito maior do que cada indivíduo sozinho. E tem Então, mais uma coisa, né, Mário? Você também, você começa a olhar que será que você tinha tanto controle antes assim quanto você assim, achava? sim, sim, né? Né? Até porque o restaurante pode estar fechado, enfim,
coisas pequenas assim da vida. Mas o parto é um tapa na cara da perda do controle, sabe? É, de várias formas, nem que seja isso, assim, eu contratei o Braulio e no dia do meu parto o Braulio teve conjuntivite e não foi, mandou um colega substituir. O hospital que eu queria agora está separando o bebê da mãe, então eu não quero mais parir lá, vou parir em casa. Ou não, ou só o fato de que a mulher, às vezes eu fico assim, sabe, de butuca, assim, vendo a mulher antes de sair de casa para parir, ela vai lá, faz uma escova no cabelo, passa uma maquiagem, assim como eu fiz no dia do meu parto, né? Não, vou linda, vou maravilhosa. E eu olho e falo assim, gata, você só vai parir quando você estiver bem louca. Quando você estiver descabelada, suada, gritando, fazendo cocô na frente dos outros, aí você vai parir. Enquanto a sua franja estiver perfeita, você não vai parir. Entende? E isso é uma forma de entregar o controle. E dói, e é difícil. Então, independente de como seja o seu parto, ele vai sair do seu controle. Fim. Sabe? Ponto final, né? E é ponto assim, final. né? Ponto E final. não há quem possa controlar, né? E muitas vezes esse controle ele passa a ser de uma forma leviana por um médico acreditar que ele consegue ter esse controle, ou até mesmo dada por essa mulher para um médico, falar, não, o médico vai fazer as coisas por mim, né? Como se isso Ele estivesse no sabe. controle, né? E assim como essa sensação de controle, já falando do meu local de fala, que é local de médico, né? Que é, por exemplo, os médicos que falam assim, não, eu prefiro a cesariana porque ela é mais controlável, né? Mal sabe Por ele que isso mim, que não é sou controlável. médico. O fato da mulher não estar gritando, chorando com ele, não torna isso controlável, até porque ele pode pegar uma artéria, uma veia importante, sangrar demais, pode ter uma evolução inesperada depois de infecção, que isso está fora do controle dele, né? Então é muito leviano do médico também achar que a cesárea é mais controlada, né? Pelo menos assim, eu brinco, pelo menos ele é a pessoa que está em pé e ela é a pessoa que está deitada. Então ele sente que ele tem o controle, né? Mas ainda assim, o controle vai ser da natureza, vai ser do acaso, vai ser do destino, vai ser de Deus, do que você quiser chamar, mas seu enquanto médico também não é. Pois é, exatamente. Então, no seu ver, né, essa fala sua é muito interessante, né? Porque a cabeça vai longe em relação a várias coisas que são colocadas para nós, né? Não só para a mulher da sua idade, mas para todas as pessoas da nossa idade, da nossa sociedade no momento, né? Em relação a tudo que é possível ser controlado, né? Com aquele controle remoto na mão que a gente decide que canal a gente vai colocar agora, que hora e tudo mais. Então essa sensação de controle ela tem sido cada vez mais colocada e isso é uma das coisas que vai afastando muitas mulheres do parto normal, porque justamente se sabe que naturalmente se perde o controle. Bom, mas aí então pegando a questão do planejamento, a mulher fala assim, não, eu quero parto normal, ou como eu disse a analogia, eu quero comer hoje comida italiana, né? Então eu quero fazer aquela coisa lá, né? Fala primeiro de você, quanto foi importante para você mudar de planos quase em cima da hora, que o jogo só termina quando acaba, né? Quanto no final não acabou o jogo ainda, né? Então, tem muita quanto foi mulher que importante chega a para mudança mim, de plano? tem muita mulher que chega para mim para me procurar com 39 semanas. Ontem apareceu uma no meu WhatsApp com 39 semanas. Acontece bastante, né? Ela falou assim, será que ainda dá tempo? Eu falo, amor, só não dá tempo quando o bebê estiver no colo. Aí, para esse bebê, não dá mais tempo, né? Quem sabe para o próximo. Então, assim, nossa, eu não sei mensurar a importância que teve essa mudança de planos aos 44,5 do segundo tempo, né? Era algo que eu já sabia que eu queria desde o começo da minha segunda gestação. Na verdade, na minha primeira gestação eu queria um parto normal, mas eu achava que eu tinha que chegar para um médico e falar, você faz parto normal? Se ele falasse que fazia, pronto, acabou. E foi o que aconteceu. Ela falou, claro, faço sim. Então pronto, tá tudo certo. Aí com 39 semanas, o líquido diminuiu, o bebê ficou grande, blá, 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 né? Então, essa mudança de planos que eu cavei e que o destino possibilitou, não mudou só o desfecho do meu parto, né? Mudou o desfecho da minha vida inteira. Eu tinha outra profissão, eu tinha outra visão de mundo.
enfim, outra visão de mundo mesmo, do dia a dia, de como eu trato as pessoas no trânsito, do nível de empatia que eu tenho com o cara que tá puto na fila do banco, sabe? Mudou toda a minha forma de ver o mundo, assim. Então, eu sempre, outro dia, na sala de triagem do hospital, eu virei para uma dolanda minha e falei: você quer mudar de plano? Você está me dizendo isso? Você quer mudar de plano agora? Já na triagem do hospital? Porque se você quiser, vamos, cara, eu te dou a mão e a gente muda, a gente sai correndo. Mas não deixa passar, sabe? Não, meu, a pior porcaria que pode existir num parto é o e se? E se eu tivesse tentado mais um pouco? E se eu tivesse mudado de médico? E se eu tivesse esperado até 42 semanas? Entende? Então, assim, cara, você quer mudar de plano? Muda de plano, sabe? Tá tudo bem. E se a vida te apresentar mudanças de plano que você não queria, chupa essa manga, sabe? Vamos lá, vamos ver o que dá para tirar de melhor. Fica parecendo, falando agora como doula, né, já que a minha participação é pensando no emocional. Fica parecendo que quando tudo não sai redondo, quando tudo não sai como foi planejado, ou quando tudo não sai feito aquele vídeo bonito de parto que ela viu no Instagram, que o parto deu errado. Gente, parto dá errado é bebê ou mãe morrer. De resto, não é dar errado. Exatamente. Então, se você teve uma cesárea, foi uma cesárea necessária, foi uma cesárea respeitosa, como eu e você já tivemos juntos em salas de cesarianas que foram necessárias e que foram respeitosas, poxa, não deu errado o seu parto. Exatamente. Seu parto deu certo. Inclusive sobre isso eu costumo colocar algumas analogias para ajudar, né? E uma das que eu falo é que se eu planejar ir para um ponto desse lugar que eu estou para um outro lugar, né? Por exemplo, eu vou atravessar para aquele outro lado lá da ilha. Aí eu falo, ó, eu posso ir de avião, eu posso ir de helicóptero, eu posso ir de carro, eu posso ir de barco, né? Carro pela balsa, né? E aí eu chego lá na balsa, tá fechada. Aí o barco tá com o casco furado. Aí alguém pega um helicóptero e me leva e eu fui até o outro lado, né? Então o meu objetivo foi alcançado, que é chegar do outro lado por um caminho diferente daquele que eu tinha planejado antes, mas não significa que não estava no planejado, ele só não foi meu plano A, né? Quando a gente fala assim, eu tenho um plano B, toda vez que a gente usa a expressão tem um plano B, o plano B é um plano também. Ele existe, né? Assim como o plano C é um plano também. O que não está nos planos é como você falou. E olha só, ainda a gente pode até elocubrar um pouquinho, né? Que você falou assim, o dar errado é morrer alguém, né? Porque se a gente for partir de um paradigma, né, ou de uma crença que talvez pode ser limitante para uns e não para outros. Nem morrer dá errado. Que é errado morrer, né? Aí a gente fala, não, então é errado morrer. Mas se a gente partir do paradigma de que a natureza que fez chegarmos até aqui, né? Acho que isso ninguém duvida que o que fez o ser humano surgir foi a natureza, independente se a pessoa acredita em Deus ou não, em energias ou não, a natureza que fez dar certo o ser humano e outros seres vivos e por aí vai. E aí o que acontece é que a natureza deu certo, mas a natureza tem ali uma folha da árvore meio torta, tem uma fruta que nasce dupla, tem uma outra que já nasce, já apodrece. Então, a natureza, ela é perfeita na sua maioria das vezes, mas tem as exceções que não são. Inclusive, a seleção natural faz isso com os indivíduos, né? Seleciona os mais aptos, os menos aptos, não. Então, se a gente for para um paradigma mais alto ainda, a gente vai até incluir que até morrer faz parte, mas aí o que faz parte hoje, né? Quando a gente tem a tecnologia a nosso favor, que a obstetrícia, a medicina em si foi desenvolvendo tecnologias, qual que é o papel da obstetrícia? É minimizar essas mortes, mas não zerar as mortes. Até porque será impossível, né? Será impossível. Aí é lógico que vai ser um desfecho indesejado, né? Não está nos planos de ninguém morrer no parto, e nem ter um bebê que morre no parto, mas a gente não pode também dizer que não havia essa possibilidade, porque a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas isso pode acontecer. Mas é lógico, se a gente olhar para plano A, plano B, plano C, e for tentar entender que a mudança de planos pode acontecer, e isso está dentro dos planos, né, a gente pode ter um conforto maior. Como que você se sente como doula, vendo mulheres, né, pela empatia que você tem, quando há necessidade de uma mudança de planos, por exemplo, para cesárea, vamos pegar o mais drástico de todos, fala assim, mudou para cesárea, como que você vê isso, tanto para quem recebe bem, quanto para quem recebe mal essa mudança?
Eu acho que a cesárea ainda é algo que passa levemente pela cabeça de todas elas, porque pelo menos elas sabem que elas estão procurando uma doula para evitar uma cesárea, já que a gente está careca de saber que a presença de uma doula diminui a possibilidade de realização de uma cesárea desnecessária. Então, acho que pelo menos passar pela cabeça dela como algo não querido, passa. Você sabe uma coisa que eu observo que as mulheres têm mais dificuldade de aceitar? Indução de parto. Uhum. Olha, fala aí pra gente, Braulio, quais são as possíveis razões de uma indução de parto verdadeiras? Eu gosto de explicar assim, que a melhor maneira de a gente entender a indução de parto, né, a indicação da indução, sem ficar com decoreba do tipo, tem que induzir por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, mas entender a indução, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, nós temos lá, vamos imaginar, 1.000 mulheres. Se a gente esperar, ninguém fizer nada, só deixar a natureza agir, e ninguém nem fizer pré-natal, vamos partir desse pressuposto, que ninguém fizesse nem pré-natal, mais ou menos 80, 85% dessas pessoas não ia mudar nada na vida dela se ela tivesse feito ou não tivesse feito pré-natal, ela ia parir, ia ficar tudo bem, né? Porém, uma turminha do canto aqui, que seriam uns 15% mais ou menos, precisariam de intervenções, sendo que algumas delas precisariam de uma cesárea para não morrer o seu bebê ou para ter um desfecho melhor para a vida dela, né? Só que, como a gente desenvolve tecnologia, né, e o ser humano ele começa a desenvolver primeiro que resolver o que é mais drástico, né? Então, por exemplo, se aqui agora onde eu estou, se cair um papel no chão ou se estourar um cano, eu vou primeiro resolver o cano estourado para depois pegar o papel que caiu no chão. Então, o ser humano desenvolveu primeiro a cesárea, que ela era mais drástica para tirar um bebê que não saía de jeito nenhum, e aí inventaram a cesárea há 500 anos atrás, né? E aí, de 50 anos para cá, inventaram o pré-natal. Com qual intuito? Essa pergunta sua é excelente, porque tem a ver com o pré-natal. Inventaram o pré-natal porque mulheres morriam de cesárea. O índice era em torno de 90% das mulheres que tinham cesárea no passado morriam, né? Há 100 anos atrás, 80 anos atrás, morriam as mulheres. Então, inventaram o pré-natal para descobrir quem seriam aquelas que iriam para uma cesárea, para descobrir o motivo que ela iria para uma cesárea, para prevenir esse motivo. E os dois principais motivos são... Prevenir a cesárea, né? Prevenir a cesárea, exatamente. Prevenir a cesárea. Então, e os dois principais motivos é um bebê que não tem passagem de forma alguma, que isso ocorre nas diabetes gestacionais descompensadas, e um bebê que acaba o oxigênio durante o parto. Isso acontece em placentas ruins, que tem a ver com hipertensão gestacional. Por isso que diabetes e hipertensão são as gestações de alto risco, né? E aí, então, o que é a indução? A indução é quando a gente está olhando para uma gravidez e falando, daqui para frente não dá para ir mais. Se for daqui para frente, tem mais risco de morrer alguém. Ou a mãe ou o bebê. Não vale mais a pena, né? Não vale mais a pena. Então, o que a gente tem que fazer? Ou a gente tem que fazer cesárea ou induzir o parto. Só que se eu fizer cesárea, eu também aumento a chance da pessoa morrer. Então, por isso que entra a indução. A indução, ela é uma maneira de você terminar a gravidez quando não dá para ir em frente mais. Então, quando a gente pensa em indução, a gente não tem que comparar o parto natural com a indução. Porque já acabou o natural nessa hora. A gente tem que comparar a indução com a cesárea. E daí, a indução, ela ganha disparadamente em termos de segurança do que diretamente com uma cesárea. Só que para a mulher, às vezes, fica a sensação de o meu corpo falhou. O meu corpo não fez o que era preciso e eu não... Seja, por exemplo, por pós-datismo, eu não consegui entrar em trabalho de parto. Então, emocionalmente, pega nisso. Meu corpo não foi perfeito, meu corpo não funcionou. Quando assim, na verdade, esse bebê ia nascer. Talvez ele até nascesse bem, naturalmente, com 45 semanas, sei lá, 44. Talvez sim. Mas ninguém em 2020, num grande centro urbano, vai ficar esperando para ver se vai dar certo ou se não. Ou se a gente vai brincar de seleção natural com esse bebê e, poxa, se morrer, morreu. Né? Eu acho que a gente tem que tentar olhar para um lado também, assim, olha. Vamos supor que eu vou correr uma maratona de 42 quilômetros, né? Aí eu falo, putz, é foda pra caramba, eu nunca corri. Será que eu vou conseguir ou não? Aí eu vou lá, entendo tudo como funciona uma maratona, começo a treinar, só que ainda assim eu posso ter dentro de mim que eu posso conseguir correr a maratona a pé até o final, ou pode ser que eu desista no meio, chegar um momento lá e falar, gente, me leva de carro que eu não aguento mais. Pode ser que as minhas forças acabem, né? E aí, tudo bem, eu posso me sentir mais fraco de não ter conseguido e o outro fulano lá ter conseguido? Sim, mas eu posso entender minhas limitações e tentar olhar também, bom, mas antes eu corria 10, agora eu corri 30 quilômetros, por mais que eu não cheguei nos 42, eu venci o meu próprio, as minhas próprias barreiras, né? Então, o fato de ter essa mudança de planos e depois, então precisou de uma anestesia,
ou precisou de cesárea, não é falha da pessoa, e sim uma inclusão de uma tecnologia a mais até o limite que aquela pessoa vai. E cada pessoa tem o seu limite. O problema é todo mundo querer olhar para os limites do outro, achando que o limite é dele mesmo, né? É. Então, Mas pessoas que fica não... isso, Braulio, ainda mais dentro da humanização, né? Porque, assim, digamos que o top é o parto completamente natural, né? Então a mulher vai olhar para o nosso mundo aqui da humanização, para os nossos Instagrams, para os vídeos postados, para os grupos de Facebook, e ela mesma vai entender de forma errônea, claro, que o 100% natural tem mais valor, que é mais bacana. E que então, É, se ela não conseguiu que fosse 100% natural, não foi tão legal assim. Então, uma coisa é, que eu fico muito magoada como mulher, quando eu vejo, é o relato de parto que fala assim: e o meu parto foi lindo, mas eu tomei anestesia. O meu hum, parto foi lindo, mas eu tive uma laceração. Que mas? O seu parto foi pois é, lindo. pois é. Ponto. Eu, Sabe? inclusive, eu trouxe algumas mulheres aqui já para fazer lives, né? As minhas lives de quarta-feira todas são, o título dela é Como Foi o Seu Parto, e é relato de parto de alguém, né? E quem me assiste toda semana já viu que nem todas terminam em parto normal, nem todas terminam sem anestesia, Natural. algumas terminam em cesárea, e muitas já vêm aqui, porque essas mulheres que eu tenho trazido para dar relato, ou elas tiveram um parto comigo, ou elas fazem o planejamento online comigo de parto. E eu Uhum. bato muito nessa tecla de que se a mulher fez tudo que estava ao alcance dela, ela passou por todas as etapas que ela conseguia passar, ela precisou de uma intervenção, seja uma anestesia ou uma cesárea, inclusive a mulher que vai parir, vai ter uma cesárea no final de um parto, eu falo para ela, você pariu pela barriga. Por Claro que quê? sim. Você passou por todo o trabalho de parto, o bebê não veio porque não tinha como vir de parto normal e veio de cesárea, você pariu pela barriga, ou seja, essa vitória é ótima e que bom que a gente tem a tecnologia hoje em dia para ajudar. Se não tivesse há 200 anos atrás, a pessoa tinha morrido, Tinha não ia estar morrido. viva, né? Não, e outra, Então, com quem que a gente está disputando, né? Está disputando, o meu parto foi mais bonito que o outro, porque o meu não teve anestesia e o dela teve, sabe? Então, assim, uhum, eu vejo, às vezes, as pessoas cavucando a vida das famosas que pariram para descobrir se elas usam anestesia ou não, sabe? Tipo, mano, pelo amor de Deus, eles estão disputando o quê com quem, né? Pelo amor de Deus. você, Então fica muito esquisito. você entrou num tema que eu acho bem legal, porque assim, a humanização, eu digo, o movimento de humanização, né, do parto, ele tem cada dia uma página nova, né, as pessoas, todos nós vamos aprendendo dia após dia, né, e inclusive tem opiniões diferentes dentro do próprio movimento de humanização, e que é normal acontecer, né, nem todo mundo pensa igual, né. Mas, por exemplo, eu vou falar uma opinião minha sobre um tema que você falou agora, né, que não se valorizar os desfechos que não sejam de parto natural. Eu acho tão ruim quanto um símbolo que eu vejo muita gente fazendo, tirando fotos de parto humanizado, que é esse símbolo aqui de períneo íntegro. E eu sempre Tem falo isso para horror, todo mundo, brother. eu falo assim, eu falo, mas e aí, gente? Mas e a pessoa que teve laceração? Ela é menor do que a que teve períneo íntegro? Tem nada a Valeu ver esse símbolo. menos? Para mim, esse símbolo é bizarro. Mas é Eu bizarro também sem as pessoas acho. perceberem que é bizarro. Por quê? Não tem que ser. O períneo íntegro não é. A vitória não é o períneo íntegro. A Não, vitória e é é todo mérito de mundo. quem? É mérito Mérito da de quem, exatamente. natureza, sabe? A vitória é todo mundo estar imbuído na mesma causa. O todo mundo que eu digo são 3 pontos, 3 pilares ali, né? O todo mundo equipe, o todo mundo mulher e as pessoas que a rodeiam, né? Marido, marida, família, quem quer que seja, e o bebê, né? São esses 3. Está todo mundo imbuído na mesma causa. E deu o melhor resultado final, seja natural, seja um parto induzido, anestesia, o que quer que seja, ou seja uma cesárea, deu certo para todo mundo. E aí você faz um símbolo de períneo íntegro, não tem sentido, porque você não Pra vai mim também dar não. aí para coisa que é justamente ter passado por tudo. E a mulher, então, que teve laceração, Não ela valeu. Não foi merecia tão nesse bonito caso. assim. É. Eu Exatamente. sempre falo sobre laceração. As mulheres que eu acompanho, invariavelmente falam para mim que um dos medos que elas têm é a dor. Acho que todas falam primeiro a dor. E o segundo é sempre a laceração. E eu converso com elas e tento dizer isso, assim, olha, a laceração não é algo que deu errado no parto, né? Dentro do nosso tema aqui da live, não é uma mudança de plano, né? Uma coisa que saiu do esperado, enfim.
Laceração, tirando a laceração por má assistência, né? O médico que ficou lá abrindo a vagina, gritando, mandando ela fazer força de cocô. Tirando isso, a laceração da mulher que estava lá feliz, contente, parindo e lacerou, ela foi uma adaptação da natureza. Aquele Fez bebê e parte. aquela mãe, eles precisavam de um espacinho a mais e olha que lindo, eles foram lá e conquistaram o espaço a mais que eles Uhum. precisavam. Ou seja, a natureza Exatamente. foi perfeita, ela precisou de um Foi espaço a mais, perfeito. ela conquistou o espaço a mais e deu tudo certo. E hoje a gente costura, fica tudo bem, tudo ótimo, fica funcional, fica bonita, a vulva, fica tudo certo. Então, gente, É, laceração não deu errado, não. Não valeu menos o exatamente. seu parto porque teve laceração. Pois é. Ó, Mari, tem um depoimento aqui da Drica Marcelo. Drica Marcelo. Ela estava, Braulio, com todo seu conhecimento, instruindo gestantes, me mostrou que eu estava com a equipe errada. Graças a Deus pela vida dele, tive meu parto dos sonhos humanizado natural. Pelo que eu estou entendendo, a Drica mudou de planos, talvez No com algum último segundo. palpite aí que eu tenha dado, né? Então, é muito interessante. Esse tema de mudança de planos eu acho tão importante, porque tem tanta gente que tem medo de mudar de planos. E aí eu queria que você falasse Uhum. disso. Como é que é que a mulher fala assim, ah, mas eu vou chatear o médico se eu mudar, eu vou chatear não sei quem, a vizinha, a mãe, a avó, ah, porque minha mãe falou para eu ter com esse médico aqui, porque eu nasci com esse médico, então ela quer que eu tenha com ele, e eu não quero chatear as pessoas. Como que você vê isso, esse medo da mudança? Olha, acontece muito, né? Muito. E eu acho engraçado que os médicos, por exemplo, eu falo, cara, médico de plano de saúde, ele tem, assim, 250 gestantes ao mesmo tempo. Aí eu brinco assim, gata, você acha que vai dar falta de você se você sumir no parto? Talvez daqui a 5 anos ele te veja no shopping e fale, olha, eu conheço aquele médico de algum lugar. Mas ele não vai nem lembrar que você não foi, não voltou lá fazer o parto, não tá nem aí. Às vezes tem aquele médico, assim, de estimação, né? O médico da família que fez o parto da irmã, da prima, da tia, da sobrinha, não sei o quê. Aí eu falo, cara, é melhor você ficar sem graça na frente do médico do que você ficar sem graça na frente de você mesma. Porque pro resto da vida você pensar, ai, aquilo que eu falei, o e se? E se eu tivesse mudado de médico? Gente, o médico pressupõe-se que todo médico seja adulto, né? Afinal de contas, pelo menos 10 anos ele estudou. Ele vai superar, vai ficar tudo bem. Qualquer coisa ele faz umas sessões de terapia e ele se recupera desse baque, gente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Terapia tá aí para isso. Mas sem brincadeira, eu acho que assim, começar uma vida de mãe pensando em não decepcionar os outros é muito perigoso, porque assim, você vai decepcionar muita gente no seu caminho de maternidade, inclusive seu filho, né? Com os seus Uhum. nãos, com as suas proibições, com as mudanças de plano na vida de filho, enfim. Então, olha, começa a dar desgosto para as pessoas em nome do que é melhor para a sua família desde agora, porque você vai ter que deixar muita gente descontente para fazer as coisas pela sua família da forma que você acredita. Sempre Uhum. vai ter uma sogra, uma vizinha, uma professora. Você sempre vai ter que se impor e falar assim: olha, não fala assim com meu filho, professora. Ele tem uma dificuldade X ou Y, então você não, por favor. Você fala para a vizinha: olha, filha da mãe, para de dar doce para o meu filho de 1 ano de idade. Alguém vai sair machucado, sabe? Uhum. Então, se o primeiro for o médico, tudo bem, ele vai sobreviver. Pois é. Peraí que Opa, voou, caí. voou o celular. Ele tem um grampo aqui que ele escapa. Então, ah, esse ponto é bem importante, né? Porque tem muita gente que acaba ficando apegado à pessoa, né? Do médico e da médica e com medo de mudança, né? E achando que vai magoar. E como você falou, às vezes o médico nem vai lembrar da pessoa, mas às vezes ele vai lembrar, né? Só que não importa se ele vai lembrar ou não vai. Porque quem é a protagonista do parto é a mulher, o corpo é Sim. dela, não é do médico, né? Então, como você falou, se ele ficar chateado depois, ele que faça uma terapia para começar a É. entender por que tantas mulheres abandonam ele. Você sabe uma história que é muito frequente, assim, não sei se chega para você, mas como eu sou do lado emocional, chega muito para mim. Principalmente as mulheres que tiveram dificuldade de engravidar e que deixam na conta do médico, ele conseguiu fazer com que eu engravidasse, seja por fertilização ou por qualquer tipo de tratamento, endometriose. Fala assim, nossa, mas eu devo a minha gravidez a ele e agora eu não vou fazer o parto com ele. Então, Hum. gente, existem médicos que são maravilhosos como ginecologistas.
mas de repente eles não são obstetras maravilhosos. E tudo bem. Uhum. Você pode Uhum. voltar e continuar a ser paciente ginecológica dele depois. Tudo bem, Exatamente. ninguém é bom em tudo, entende? Essa Então, analogia aí que você está falando, eu gosto de uma outra, que é o seguinte: nem sempre o melhor plantador de milho é o que sabe fazer a melhor pamonha, né? O cara não sabe é, são etapas plantar diferentes. lindamente o milho nasce perfeito lá, mas na hora de fazer pamonha ele não sabe, e às vezes o que sabe fazer a pamonha não sabe plantar o milho e vice-versa. Então são coisas diferentes, E né? Não é tudo porque o bem, médico né? trabalha com fertilização, uma especialidade e outra, né? O médico que Sim. trabalha com fertilização, ele, a não ser que ele tenha uma super equipe para que ele fique disponível 24 horas por dia, mas senão ele não consegue, porque ele vai desmarcar o dia de fazer a fertilização para ir no parto. Ele não tem Que como tem que desmarcar, porque a ser no pessoa já estava dia programada. exato, né? A pessoa já estava É, gente, não vai programada antes. acontecer. Então, a questão é entender o que cada pessoa faz, o que cada profissional faz, né? E como você falou, tem pessoas que são ginecologistas maravilhosas mesmo, que lidam muito bem com isso, até com cirurgias ginecológicas, com tudo, e que na Uhum, prática não são bons obstetras. Inclusive, muitas mulheres confundem, elas falam assim, ó, eu estou indo fazer o pré-natal no ginecologista. Eu falo, não, calma, não você vai tá. fazer o pré-natal no obstetra. Não é no ginecologista, né? Se O você está indo no obstetra, que ginecologista, inclusive talvez seja um ginecologista medíocre, né? sim, Porque ele é eu, por especializado em exemplo, obstetrícia. eu sou assumidamente um ginecologista ruim. Eu sou um péssimo ginecologista, Você não se dedica. tanto que eu sou ruim que faz 7 anos que eu não atendo mais ginecologia. Eu abandonei ginecologia. Eu sou um ginecologista aposentado. Por quê? É impossível trabalhar muito bem com muita coisa. É impossível eu ser um jogador de basquete e de futebol ao mesmo tempo. Você tem que treinar coisas diferentes em cada área, né? Então, por isso que É. eu sou um obstetra, não sou ginecologista, porque eu não tenho capacidade de ser as duas coisas super E bem tudo nas bem. duas áreas. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Então, e tem muitas Mas a mulher pessoas. se sente traindo, né? Ai, mas ele é meu ginecologista desde que eu tenho 15 anos. Como que ele não vai fazer o meu parto, Pois é, exatamente. né? E é justamente essa que tem que ser a troca, né? Porque a pessoa que é ginecologista há 10, 15, 20 anos daquela pessoa, ela já tem uma rotina de que ela vai ficando longe da rotina de imprevisibilidade, né? Daquela rotina que ele vai Sim. ser chamado fora de hora. Então, Uhum. isso e tá tudo certo. Cada um tem as suas escolhas, né? Eu me lembro que quando eu fui me formar em ginecologista obstetra, eu falava assim, eu vou trabalhar só uns 10 anos com obstetrícia, depois eu vou ser só ginecologista, porque daí eu não Que é preciso mais mais acordar fácil. de madrugada. Eu não preciso acordar de madrugada. Só que aí inverteu, né? Eu fiquei 10 Vicia, anos né? e aí eu parei com a ginecologia, porque eu gosto muito de obstetrícia, então eu acabei ficando com isso, né? Bom, E o Mari, Braulio, só para completar essa coisa do dispensar o médico, né? E uma coisa que eu sempre falo com as mulheres é que seja um pouco egoísta. Sim, pense em você, sim. Pensa no seu parto, sim. Sabe? Eu até falo assim, olha, não se isso não é nem coloca ser nessa. egoísta, né? Isso não é ser egoísta. Isso é ser Não, nem realista. a palavra. É, Nem porque a palavra. pensar em si próprio não é ser egoísta. Pensar em si próprio tem outros nomes que não egoísmo, né? É. E nem é só nela e no filho dela, né? Então, assim, eu falo assim, nem se coloca numa situação de ir numa consulta e aí cara a cara explicar para ele numa história. Eu falo, cara, manda uma caixa de bombons bonita, escreve uma cartinha de próprio punho, agradece por tudo, sabe? E fala, olha, eu estou buscando outra coisa para o meu parto. E é isso, não precisa nem ficar escutando, sabe? Coisa bad vibe, assim. Vai, vai, É, vai. Pensa no seu parto. exatamente. Vai. É. Ó, tem um comentário legal aqui, um comentário da Luana Nagila. A Luana tá falando assim, ó, e quando a gente vai ter o parto no hospital público que não tem obstetra, só tem as enfermeiras e médicos clínicos gerais. Eu vou te falar uma coisa, Sorte Luana. sua. Por quê? Em geral, as enfermeiras obstetras ou as obstetrizes, né, que é o caminho que a Mara, inclusive, está traçando agora, que eu descobri hoje, que eu não sabia que ela fazia enfermagem, mas que é um caminho lindo, a verdadeira parteira,
é a enfermeira, é o enfermeiro obstetra, né? O médico, ele é o que vai fazer a cesárea, que vai executar a intervenção e a cesárea. Então, se você for ter um parto natural, não precisa ter médico obstetra. O médico obstetra é aquele que vai ter o treinamento para identificar um problema e lá executar uma intervenção. Então, ele vai Uhum. trabalhar em 15 a 20% dos partos, né? Os outros Uhum. 80% dos partos nem precisaria ter médico. E as enfermeiras que têm uma boa experiência, elas são totalmente capazes de lidar com isso e de fazer dessa forma, né? E trabalhar com o parto normal. Fala. O médico obstetra, eu brinco que é igual seguro de carro, né? Você paga para não usar. E não Então, só o obstetra. Ó, os 3 médicos do parto, que são o obstetra, o pediatra e o anestesista, os 3 são igual seguro de carro. Porque o paga ideal é para não você usar. tê-los para se precisar. Mas se não precisou usar nem o obstetra porque não teve problema com a mãe, nem o pediatra porque não teve problema com o bebê, e nem o anestesista porque deu conta da dor. Então não precisou de nenhum dos 3, né? E esse que é o ideal mesmo, né? Ter como Eu, seguro de carro. E isso, né, de ser pago, né, às vezes a gente fala a palavra pagar aqui, né, Mari? Tem gente que fala, mas não consigo pagar. Uma coisa que é importante as pessoas saberem é assim, o pagar, né, que quando a gente fala, pode ser pagar do próprio bolso, pode ser pagar através de um convênio, ou pode ser ou pagar do através de um imposto. imposto, né? Você paga imposto e o SUS vai lá e paga esse médico. Então, nós estamos querendo Sim. dizer pagar de forma geral, e aí teve uma consideração interessante que passou aqui agora há pouco, eu não lembro quem foi que escreveu, que falou assim, é muito difícil ter indução no convênio, ter indução pelo convênio, né? Aí, para quem falou isso, eu vou responder uma coisa para você que é importante você saber e quem sabe você mude de planos com isso, tá? Nenhum convênio do Brasil cobre indução de parto. Escutem isso que eu estou falando. Nenhum convênio do Brasil cobre indução de parto. Ah, não, mas o melhor convênio brasileiro que tiver não cobre, porque não tem no rol de procedimentos da ANS a cobertura para indução de partos. Então, o que acontece é, por que só tem indução de parto pelo SUS ou pelo particular? Porque o convênio não cobre. Então, onde é o pior lugar do mundo para ter bebês de parto normal? Convênio. Se você quer ter parto normal, você tem que ou ir pelo SUS ou contratar uma equipe particular. No convênio é muito difícil, porque o convênio ele só cobre parto que o bebê chega escorregando, chega nascendo. Ele não cobre mais do que 6 horas de trabalho de parto e ele não cobre indução de parto, porque não precisa. Então é importante que todo mundo saiba isso. Ah, eu pago o convênio, eu vou lá matar o corretor que me vendeu o convênio. Ué, faça o que você achar melhor. Mas no contrato é que a gente não lê contrato, né? No contrato, às vezes, Não. até colocam lá, então, a gente cobre tudo que envolve maternidade, mas quando você vai ler mesmo nas entrelinhas ali, ou quando você pega as tabelas de cobertura, não tem cobertura adequada para parto normal em convênio. Então, por isso que precisa da mudança de planos. E muitas vezes a mudança de planos vai ser, então eu vou parir no SUS, porque na minha cidade tem um hospital legal do SUS e que vai ter condições melhores. Esses dias eu estava falando com uma pessoa aqui na live, Mari, que entrou na perguntas e respostas, e ela está em BH, e ela tinha um convênio, e ela estava me falando algo no sentido de ter parto numa maternidade que tem lá seus 75%, 80% de cesárea. E ela mora em BH, que tem o Sofia Feldman, que é um hospital público, que tem 90% parto normal. Tá Então, esperando o quê, minha amiga? Vai! mude para lá, né? Ah, mas eu vou ter pelo SUS se eu tenho convênio? Ué, o convênio é um extra, se precisar, para as coisas que ele Depende do cobre. que As ela coisas que ele quer, não né? cobre, não tem jeito. Fazer o quê? Né? E outra coisa, Braulio, além do convênio não cobrir a indução, mesmo no particular, putz, a gente vê todo dia a indução para inglês ver, né? Sim, Aquela claro. indução de Desde, mentirinha. desde que seja no particular, de pessoas que trabalham com isso. Não adianta ir no particular, Isso, no restaurante que faz a comida diferente da que você quer também. isso. Porque tem aquela indução do ai, mãezinha, a gente tentou, mas já tem 6 horas que você tá aqui e não dilatou, então, né? Não dá para ficar tentando. Mas você tentou, mãe. Então, né, então pô, não é só ir para o particular, porque às vezes você gasta dinheiro à toa, também não funciona. Exatamente. Assim como você disse que aconteceu no seu primeiro caso, né, Mari? Seu primeiro caso Uhum. foi particular e acabou não sendo o desfecho que você gostaria, né? Nossa, nem nos meus piores pesadelos, né? Ainda paguei uma puta de uma grana para isso, né? E depois eu sempre brinco que aí eu paguei você no meu segundo parto para você não ficar lá olhando. Que eu era o seguro de carro, né? Exatamente, Sim. incentivando para que desse certo. Tem uma questão aqui bem interessante também, Mari. Hum. Que, ó, a Jane
Lima Canto, que falou assim, ó, mandei uma carta e um chocolate para minha antiga médica informando que escolhi mudar para tentar o parto normal, já que ela não faz. Uma coisa que eu vou falar para vocês é assim, ó, para vocês que têm medo de mudar de médico, achando que ele vai achar ruim, se você chegar para o médico que não trabalha com parto normal, dizendo assim, olha, eu achei um médico, uma médica maravilhosa lá, que vai me atender parto normal, porque eu sei que você não gosta de parto normal, ele vai ficar aliviado que você vai falar isso. Ele vai falar, ufa, me livrei dela, porque eu estava já perdendo minhas noites de sono, achando que eu ia ter que atender o parto normal dela. Então não se preocupe que ele não vai achar ruim, ele vai ficar aliviado que você vai mudar para outra pessoa, tá? E se Concorda, achar Mari? ruim, é ele que lute. Exatamente. Ele que Bom, lute. sobre mudanças de plano ainda, Mari, que eu acho que é interessante a gente falar da mudança de planos do local de parto. Por exemplo, a pessoa que tinha um planejamento, eu vou ter no hospital, beleza, mas aí entrou a pandemia e fala, então agora estou pensando em ter em casa, né? Ou outro caso, que era a pessoa que planejou o parto em casa, porém precisou ser transferida, né? Tudo isso são mudanças de Uhum, plano de local de parto, né? Como que você vê uhum. acontecer isso, as experiências que você já teve dessas mudanças e o quanto que você acha isso relevante nesse tema? Olha, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, né? Nos dois caminhos. Eu achei, por incrível que pareça, mais difícil para essas mães da pandemia mudarem de hospitalar para domiciliar do que as que em algum momento da vida queriam domiciliar e tiveram que trocar para hospitalar. Porque eu acho que quem planeja um PD, um parto domiciliar, ela já sabe que de alguma forma existe a possibilidade dele virar hospitalar. Igual eu falei que eu acho que todo mundo pensa que existe a chance da cesárea, né? Uhum, Mas, de repente, essas mulheres que foram emparedadas pelo coronavírus aí falaram: Uou, o que que eu vou fazer? Sem minha doula, sem meu fotógrafo, algumas vezes sem acompanhante, o que que eu vou fazer nesse hospital? Então, não, então vou parar em casa. Eu achei essa transição de quem queria hospitalar para passar para o domiciliar mais difícil, assim, né? uhum, É um uhum. baque, é um tabu ainda pensar em parir em casa, né? Agora, eu acho que já posso até juntar essa mudança de cenário de parto com uma outra mudança de planos que também baqueia, que é a coisa que a gente falou do backup, né? Uhum, Igual eu brinquei, contratei o Braulio, me apeguei ao Braulio, confio nele, paguei ele, no dia você tem uma conjuntivite, uma diarreia, sei lá, um Covid, não pode ir. uhum, Vai, uhum. quem quer seu backup hoje? Hoje meu backup é a Betina. Vai a Betina, ok. Uhum, Ou a enfermeira não pode, ou a doula não pode, a doula tem outro parto, a doula tá com Covid, sei lá. uhum, Putz, não foi essa equipe que eu contratei. Eu tive há pouco tempo atrás um parto onde a única pessoa original era eu. Mudou a obstetra, mudou a parteira, mudou a fotógrafa, mudou todo mundo. Há muitos anos atrás, nem sei quantos anos atrás, eu vi um post da Ana Cris que falava assim: se você acha que você não pode parir sem a sua equipe, você está com a equipe errada. uhum. E eu Exatamente. li e revi, eu falei, mas sim, não tô entendendo. Aí até que eu fui desenvolvendo isso na minha cabeça e hoje eu digo para as pessoas: olha, você tem que estar tão bem construída, tão bem amparada, tão bem informada, tão bem estudada, que no dia não faz diferença se forem outras pessoas, desde que elas Uhum, tenham uma linha de trabalho parecida. Eu sempre falo isso assim: olha, você não depende de mim para parir. Não depende. Depois uhum. fala: ai, Mário, sem você não teria conseguido. Teria sim. Talvez Diria. fosse mais difícil, mas teria. Se Teria tivesse uma outra conseguido. pessoa. Essa frase ela pode ser trocada pelo seguinte: se não tivesse uma pessoa no seu posto, eu não teria conseguido. Uhum. Aí ela Sim, vale. sim, Porque sim. precisava ter uma pessoa dando a mão ali, no caso da doula, né? Ou, no meu caso, se trocar pela minha backup, que é a Betina, já faz muitos anos, né? Desde que você troque uma pessoa compatível, como você falou, né? Que Sim. pensa igual, a pessoa vai conseguir. E eu sempre falo para as mulheres assim, ó, vamos fazer um treinamento aqui? Se prepare emocionalmente, pensa que você vai parir sozinha numa ilha deserta, sem ninguém te ajudando, só você sozinha, e se imagine conseguindo. Pronto, Uhum. imaginou? Pronto. Aí agora vamos imaginar qualquer coisa que vier melhor do que isso é lucro.
Se você tiver as enfermeiras e uma doula, opa, tá ótimo. Se precisou do médico e teve um médico, teve uma anestesista, teve um pediatra, melhor ainda. Ou seja, se imagine parindo sozinha, numa ilha deserta. Esse é o melhor cenário. E daí não importa quem vai estar na hora ali, aquela pessoa vai ser coadjuvante, mas aí o importante, né? No Brasil não dá pra gente colocar qualquer pessoa no lugar, por isso que serve o plano de parto, que é pra gente conseguir encontrar as pessoas certas e colocar no lugar. Separar o joio do trigo. Exatamente. E aí já respondendo umas perguntas aqui que estão perguntando aqui. Eu posso pedir anestesia pelo SUS? Pedir, você pode pedir tudo que você quiser, porque ninguém vai tampar sua boca de você pedir. Mas não significa que vai conseguir, tá? Porque é o seguinte, tem leis, sim, pelo SUS que garantem anestesia para a mulher no parto. Mas nem todos os lugares cumprem. Na verdade, a minoria dos lugares cumpre o fato de ter um anestesista de plantão pelo SUS. Por isso que o plano de parto é importante. Por isso que a Mari falou aqui, mudar de planos aos 45 do segundo tempo, beleza, pode dar certo. Mas se a gente mudar de planos aos 30 do segundo tempo, ou na virada do jogo, né? Que seria na metade do tempo, seria mais ou menos com 20 semanas, ou então já começar do jeito certo, que é procurar caminhos, né, fazer um plano de parto legal para a escolha do local, da equipe, e essa escolha do local não quer dizer que você vai precisar gastar com uma equipe particular, é uma escolha que você vai olhar, não, eu não tenho como gastar, eu já pago o plano de saúde, eu tenho o SUS aqui, eu tenho o convênio aqui, aí você vai lá olhar naquele hospital como funciona o protocolo daquele hospital? É isso, é aquilo, tem direito àquilo, tem direito àquilo. Você vai no outro e vai vendo. Aí você vê os índices de parto normal de cada um. Naquele hospital você tem lá 60% de parto normal, no outro você tem 10% de parto normal. A sua chance de ter parto normal é 60 aqui e 10 aqui. E aí você vai chegando nessas conclusões e mudando de planos conforme o que você deseja, né? Para não deixar para o segundo, né, Mário? Para não deixar para depois. Sem esquecer, né, Braulio, que saúde ainda é um serviço pelo qual você está pagando, como você falou, seja com seus impostos no SUS, seja com seu salário no plano de saúde. Então, eu estou vendo várias perguntas aí. E se eu não quiser que coloque o dedo na minha vagina para medir a dilatação, eu tenho direito? A moça tem direito do que você quiser. Ninguém pode te amarrar numa cama e enfiar o dedo na sua vagina para ver sua dilatação. Mas, assim, a gente não enxerga a saúde como serviço, né? Então, assim, se você for no cinema comprar pipoca e a pipoca estiver fria, você vai falar, olha, essa pipoca tá fria, eu não quero essa, troca. Você nem vai pensar duas vezes. Você vai falar, comprei a pipoca, eu quero a pipoca quente. Mas se você entra no hospital e o médico te atende mal, nem passa pela sua cabeça falar, olha, eu não estou sendo bem atendida, eu gostaria que viesse outro médico me atender. É um serviço. Mas o problema nesse caso, né, a gente falando para o Brasil todo, é que tem lugares, tem cidades que não tem outro médico para chamar. Sim. Não tem nem o primeiro, quanto mais o segundo. Eu já atendi cidades de 10, 15 mil habitantes, que só tem aquele e é aquele pronto. E aí, o que eu acho que é importante ser feito, cada pessoa que tem o parto, que tem um problema, reclame. Vai na ouvidoria do hospital, na ouvidoria da prefeitura, onde tiver que ir, reclame, até que troquem esse profissional, ou até que ele vá se atualizar, ou até que ele vai fazer outra coisa da vida dele por não ter perfil. Mas infelizmente no Brasil as pessoas não fazem isso, né? As pessoas não reclamam. O problema é passar por uma violência obstétrica e deixar quieto, aí a segunda deixa quieta, a 10ª deixa quieta, a 50ª deixa quieta, daqui 15 anos tem uma pessoa atendendo lá, todo mundo achando ruim, aparece a primeira que tem coragem de denunciar a pessoa, depois que várias outras passam a ter coragem. Mas se todas tivessem feito isso antes, tinham evitado muitas coisas lá na frente. A gente já vai mais fundo pensando que a maioria que sofreu a violência obstétrica nem sabe que sofreu a violência obstétrica, porque ela acha que ter filho é assim mesmo. Né? Exatamente. Ainda sai de lá agradecendo. Acho que, olha, o médico salvou meu bebê, apertou minha barriga, cortou minha vagina, se não fosse isso o bebê tinha morrido, e muitas vezes a pessoa não sabe que isso aí tá tudo errado desde o começo. Apertar a barriga, mas o bebê ia morrer, não ia morrer, né? É que tem que começar lá do zero, né, pra explicar como vai acontecer. É muito mais embaixo o buraco, né? Teve gente que perguntou aqui pra mim, o que é o bebê passar da hora, né, gente? Informações como essa e várias outras, vocês encontram em 2 lugares meus, tá? Um lugar, se você é gestante e quer fazer o planejamento do parto online, você tem lá o planejandoparto.com.br, que é o meu site de planejamento do parto. Mas eu tenho um site, que é o meu site mesmo, que é brauliozorzella.com.
Nesse site tem um monte de temas, e um dos temas que tem lá se chama Passar da Hora versus Passar do Tempo. E aí, nesse tema, eu explico tudo sobre passar da hora e passar do tempo. Se você quiser ir lá, é só procurar no meu site, você vai achar. Dentre os mitos, né? Porque essa história, o passar da hora, não tem passar da hora, não existe passar da hora, o bebê não tem a hora Que marcada hora? para. Mas se você está curiosa para ver, vai lá no meu site, que daí aqui não vai dar tempo de eu explicar tudo. E lá tem um texto bem legal falando sobre o tal do passar da hora, né? Mari, Uhum. eu queria te Oi. agradecer muitíssimo por estar aqui Acabou comigo até já? agora. Tá acabando já. Estamos no fim. É, Falar que você foi uma pessoa, como doula, como mulher que pariu, muito importante na minha vida. Eu sempre aprendo muito com todo mundo que passa na minha vida obstétrica, e você foi uma das pessoas, né? Aprendi com você nas conversas que a gente tem como médico e doula, aprendi Que com você honra. nas conversas que a gente tem, que a gente teve, né, no seu pré-natal e em relação ao seu parto. E para quem não sabe, a Mari foi uma das primeiras pessoas que eu atendi depois da minha. Eu mudei de vida totalmente da onde eu morava, mudei para São Paulo, né? Isso há 6 anos atrás, 6 e meio. E aí foi na época que eu conheci a Mari, então ela foi uma das primeiras pessoas que eu atendi nessa minha mudança, então faz parte, assim, é um dos marcos que eu tenho na vida, de mudança. Inclusive, teve uma coisa que eu aprendi com você também, Mari, que não tem nada a ver com parto, mas que a gente muda paradigmas, né? Quando alguma pessoa fala uma coisa que te instala. Foi um dia que eu te encontrei no shopping, eu não lembro que shopping Ah, que já foi, você até lembra? sei o que você vai contar no Sabe Shopping que é, né? Paulista. Que você tava com a Maia. Tava com a minha filha, com uma amiga que também teve filho com você e com o filhinho dela. Então tinham duas É. mulheres que pariram com você e duas crianças que nasceram com você. Ah, tinha tudo isso, né? Tinha, tinha todo esse rolê. Quem que eram as crianças que estavam? A minha filha era o Pedro, filho da Joana, que teve um parto domiciliar com você há muito tempo, O Max, lá na Bela Vista. o Max não tava. Não tava. Tá. Então, aí eu cheguei pra Mari e falei assim, nossa, que linda que ela tá, neném, né? Nossa, deixa eu ver com quem que ela parece, né? Que cara de quem que ela parece. Aí a Mari falou assim, ela parece com ela mesma, ué. Desse jeito dela, que não é muito Que delicado, é- mas eu gosto do jeito dela, eu gosto desse jeito mais de tapa no pescoço que ela dá. E eu falei assim, ela parece com ela mesmo, não parece com ninguém mais. Falei, puta, é verdade, nunca mais eu vou falar isso para as crianças, que ela parece com Por que sei que a lá quem. gente fica procurando com quem que parece, né? A É, grande graça, a grande magia é a gente criar uma pessoa única. Aí depois que a gente exatamente. faz esse trabalho incrível de fazer um ser humano único, a gente fica procurando com quem que ele parece. Pois é. Então, desde aquele dia, isso deve fazer uns 5 anos, talvez, né? Porque ela devia ter um ano, mais ou menos. Eu me policio, acho que, sei lá, pelo menos 99% das vezes nunca falo que parece com alguém, mas sim que parece com ele mesmo, com o próprio bebê, né? Como o bebê chama Pedro. Com quem ele parece? Parece com o Pedro. Ele é o Pedro, ele Com só Pedro? parece com o Pedro. Ele não parece com mais ninguém. Até E que gêmeos, bom. né? Se tiver os gêmeos lá, tem o Augusto e o Antônio. Um parece com o outro. Não, o Augusto parece com o Augusto, o Antônio parece com o Antônio, e acabou. Cada ser individual, único, E a exclusivo, graça é essa. e essa é a graça, né? Bom, Mari, Exatamente. muitíssimo obrigado pela Obrigada a live, você, pelas querido. conversas aí, e por essas trocas. A gente se vê por aí, nos encontramos no próximo parto. Tá joia, então. Um beijo grande, um beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada. Quem quiser ir lá no meu Instagram, perguntar alguma coisa, @doulamari_noronha, tem meu WhatsApp lá também. Quem me conhece sabe que eu respondo todo mundo, que eu ajudo todo mundo que eu posso, que informação é para ser trocada mesmo. Tá bom? Beleza, Mari, obrigado. Quem quiser seguir a Mari, então, aqui no Instagram tem essas bolinhas aqui em cima. Só você clicar, vai abrir lá, ver o Instagram do Braulio ou ver o Instagram da Doula Mari. Daí você clica lá e você já vai direto para a página dela e já segue ela também. Obrigado, Mari. Beijão para Nada, você, amor. manda um beijo aí em Beijo. casa, manda um beijo Pode para a Maia, deixar. para o Max e um abração em todo mundo. Beijo. Beijo. Bom, gente, então por hoje é isso. Essa foi a live com a Mari Noronha, doula, e falamos sobre mudanças de planos e a importância de mudar de local de parto, mudar de equipe, mudar de método durante o trabalho de parto, precisou de uma intervenção ou não, e quanto isso é importante ser planejado, mas que se isso aconteça, isso esteja dentro do planejamento também,
para que possa ser elaborado de uma forma melhor no final, né? Gente, amanhã, terça-feira, é live de perguntas e respostas, às 18 horas. Lembrando que para você que é gestante, tá? Os caminhos para falar comigo são vários, tá? Sendo que eu tenho toda terça e sexta uma live às 18 horas sobre perguntas e respostas, que você pode entrar direto na live e falar comigo ou mandar sua pergunta, mas você pode encontrar todas as informações que eu reuni das dúvidas desses 20 anos que me perguntaram num site que se chama planejandooparto.com.br, planejandooparto.com.br. Acha lá que você vai encontrar esse caminho. Beijo para todo mundo, até amanhã na live das 18 horas de perguntas e respostas. Tchau.